Vítor Coelho, em entrevista, 11ª parte, Reflexões sobre o Braille, parte 1. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos a entrevistar o professor Vítor. Professor Vítor, boa tarde novamente. Seja bem-vindo. Hoje é dia 17 de junho de 2023, para registros históricos. Professor Vítor, acabámos a nossa conversa, a bateria dos microfones terminou quando nós estávamos a falar da estenografia. E eu quero fazer-lhe uma pergunta sobre a estenografia, que é: porque é que em Portugal a estenografia começou a ser menos usada? As razões principais são estas. Primeiro, porque com o ensino integrado, a grande parte dos alunos andavam por várias escolas e os professores respectivos das escolas mal sabiam braille, quando menos ainda a estenografia. E, portanto, como, entretanto, os próprios alunos também não aprendiam já a estenografia, os livros começaram, livros que a imprensa do Porto publicava, livros de estudo, imagino física ou química, publicavam livros estenografados, e depois os alunos tinham, e os professores de apoio, tinham que pagar a pessoas para porem os livros em braille integral, porque os alunos já não sabiam ler. Portanto, isso foi um contributo. É claro que, entretanto, chegou a informática e, entretanto, nós, mais entendidos nesta matéria, conseguimos arranjar um esquema para poder publicar os livros ou abreviados ou por braille integral, conforme os interesses de pessoas que queriam ou não. Portanto, o mesmo texto que estava à tinta já era possível publicar ou no sistema estenografado ou no braille integral. Claro que para isso tivemos que fazer uma adaptação da estenografia, tivemos que reduzir uma série de coisas, porque o nosso sistema estenográfico, à imagem do que acontece com o sistema francês, de que ele mais ou menos se inspirou, tinha uma série de derivados e compostos. Portanto, uma palavra era a raiz e depois, com mais uma letra ou duas, conforme as regras, claro, tudo isto era com regras, mas uma letra para a frente ou uma letra antes, as letras anteriores eram prefixos, as seguintes eram sufixos, mas isto dava uma riqueza em quantidade de abreviaturas que para a informática era muito complicado. E embora eu tenha sabido que em França se continuava, a essa altura, agora não sei, agora estou longe disso tudo, mas em França se continuava a escrever estenografado, em Inglaterra também, na Alemanha também, mas cá, de facto, por causa do ensino integrado e do desconhecimento, seja da estenografia e até mesmo do braille, próprio braille, muitos dos professores não conseguiam aprender o braille. E, claro, com a informática passaram a achar que era tudo muito mais simples, lia-se no computador, e o cego também podia ler no computador. É claro que para isso era preciso saber, mas eles partiam do princípio que as pessoas liam no computador. E se liam no computador, até chegaram a pensar que o braille nem era preciso. Para quê? Já podiam ler. Mas foram evoluções dos tempos. Mas o resultado foi esse. Deixaram de escrever a estenografia e, portanto, as publicações passaram a não ser estenografadas. Mas eu conheço, inclusivamente, um amigo meu, que é 20 anos mais novo que eu, e que trabalhou comigo durante um tempo, e que foi professor de apoio, foi professor de francês, ele era licenciado em Românicas, e que ainda hoje utiliza a estenografia
mesmo no computador. Quais são as vantagens que ele diz? Bom, eu não leio lá as letras todas, aquilo está realmente abreviado, mas ocupa menos espaço, os meus dedos percorrem a palavra muito mais rapidamente do que se a palavra tiver lá as letras todas. Certo, mas a estenografia, isto já com base também nos trabalhos que me enviou e que eu agradeço, a estenografia é baseada, por um lado, em abreviaturas e, por outro lado, em representações em braille para grupos de letras, não é? Sim. Esses grupos de letras, particularmente, imagino, se forem colocados no fim de uma palavra ou se forem colocados no início, varia conforme o contexto ou não? Não. É estável. Tem regras, portanto, a grande diferença, eu não sei se, talvez não conheço estenografia. Talvez não, mas eu tenho a impressão que no texto que lhe mandei e que eu apresentei no Brasil em 2001, eu tenho a impressão que faço referência a isso. É que há uma grande diferença entre a estenografia braille adotada nos vários países e a estenografia à tinta. Porque certo, pois faz. Sim, faz. Pois, é que a estenografia à tinta há vários sinais. Imagina um tracinho oblíquo. Quer dizer uma coisa, mas pode querer dizer outra. A estenografia braille não é assim. A estenografia braille tem regras, digamos, rígidas. Quem as souber aplicar, uma coisa escrita aqui e mandada a não sei para quem, que saiba a estenografia, lê exatamente da mesma. Não depende do contexto. Mas depende. A regra é aquela. É completamente diferente de tinta. Porque necessidade de poupar espaço, isso todos têm. Os cegos muito mais, porque o braille ocupa mais espaço, certo, etc. Por aí fora tudo. Mas a estenografia à tinta, eu dou o exemplo da minha mulher. Minha mulher foi aluna do Instituto de Odivelas e aprendeu, para além do curso que fez lá, e das coisas complementares, como lavores e culinária e primeiros corres e etc., também aprendeu estenografia. E ela escrevia estenografia, era sempre procurada pelos colegas lá em Económicas, ela depois fez o curso de Económicas e Financeiras, e era sempre procurada pelos colegas porque ela tomava apontamentos muito rapidamente, que era coisa que os colegas não conseguiam fazer. Porque é que ela tomava esses apontamentos rapidamente? Porque usava a estenografia. Claro que a estenografia dela não era igual à minha, mas ela percebeu muito bem o que sistema é que eu utilizava e disse, pois, isso realmente nós não usamos assim. Nós usamos uma estenografia que é muito dependente dos contextos. Enquanto que a estenografia braille, seja em que língua for, tem regras fixas. Certo. Eu estou-lhe a perguntar isto porque existem outros casos, não então na estenografia, mas, por exemplo, na grafia da língua portuguesa, não é? Em que, conforme o símbolo que nós estamos a colocar, o contexto pode fazer com que aquela representação tenha um significado diferente. Por exemplo, se eu tiver o 5, o O e um 5, um O e um 4, significa que o O não vai valer de O, mas vai valer de maior que, não é? Portanto, aí nesse caso varia conforme o contexto. Bom, mas isso é um problema do número de sinais do sistema braille. Quer dizer, o sistema braille como é que se chama? Tem quantas combinações para si? É múltiplo. O sistema braille é múltiplo. Portanto, nós temos... Eu dou-lhe um exemplo curioso. Eu estive no Coro Gulbenkian durante 7 anos e eu tinha
o que se chama as partituras para a parte do tenor, que era o que eu cantava, eu tinha a música e tinha a letra. Letra que numa boa parte das vezes era em alemão, as estações de raio e a primavera, etc. Bom, eu tinha o texto em alemão e tinha, portanto, a mão direita e a mão esquerda, estava a ler a mão esquerda, por exemplo, na música e a mão direita na letra. Agora repare, eu tinha lá, por exemplo, um P. Um P na música é um Mi mínima. É o que o P quer dizer na Deixa-me só explicar, porque o Dó é com a letra D, não é? O Ré é com a letra E, o Mi é com o F, e depois conforme ajude-me, que eu de música percebo pouco. Então, Conforme a qualquer coisa adicionamos o ponto 3, o ponto 6, e depois o ponto 3 e o ponto 6 ao mesmo tempo, não é? Ora bem, ajude-me lá. Portanto, Que eu só sei tocar campainhas. de D até J, portanto, chamemos-lhe da letra D à letra J, na música é de Dó a Si em colcheias. Ok. Em colcheias. Se tiver o ponto 6 por baixo... É que é semicolcheia? Não. Ok. A semicolcheia tem 3 6 por baixo. Ok. O 6 por baixo é semínima. Ok. E a segunda série, que vai de K A T. a T, Exato. é, digamos, como é que eu digo isto? São as mínimas desde o N até ao T. Do N ou do K? Portanto, do N. Está certo, desculpe, está certo, tem razão. Porque começa em D, portanto, imediatamente abaixo é o N. Exatamente, o correspondente ao Dó é também um Dó, N. mas é em mínima. Exato. Que é a partir da letra N até à letra T. Portanto, e isso, repare, isto foi criado já por Luís Braille. Sim, a musicografia sempre foi muito estável, certo? O Luís Braille era organista. E, portanto, quando criou o sistema Braille, não foi só a pensar nas palavras, foi logo a pensar na música que ele tocava no órgão. E, portanto, ele próprio é que criou o sistema musical. A base que nós ainda hoje adotamos é a base que vem do Braille. Teve apenas as adaptações que o tempo fatalmente vai obrigando a introduzir. Mas a música foi criada pelo Braille, que é o sistema musical Braille é completamente diferente do sistema à tinta, porque o sistema à tinta são figuras que estão lá e nós não temos lá figuras. Sim. Nós temos a música disposta de outra maneira. Linear, não é? E pronto, e é completamente diferente. Mas o que é certo é que funciona. E bem, e muito bem. Tem funcionado para muitos. Há alguns grandes músicos internacionais. Estou-me a lembrar do Joaquim Rodrigo, por exemplo, espanhol, que já partiu. Faleceu em 99, não é? Já partiu, eu agora não me lembro. Sim, mas sim. Mas foi um grande músico. E, portanto, há músicos internacionais que fizeram a sua vida imensamente próspera e considerada utilizando o Braille. Mas portanto, isto, claro, entrar em problemas musicais, isso leva-nos, porventura, mais longe. Mas também já aproveito para dizer, é que o sistema musical utilizado no universo Braille, nos vários países, é talvez o único, eu hoje não estou em condições de afirmar isso, mas aqui há um tempo era praticamente o único que era
para todos os países. A Universal. matemática não, cada um tinha os seus coisas. Certo. Enfim, as geografias, claro que também, por causa das línguas, mas a música era um sistema utilizado quer na América, quer na Europa, quer no Japão, quer... A decadência da grafia musical é quase a mesma decadência, ou pode-se dizer que é pelas mesmas variáveis que decaiu a estenografia Braille? Bem, não sei se poderei classificar assim, porque repare que há... Consegue fazer uma analogia entre as duas? Pois, o que é um bocadinho difícil de analisar. Mas há uma coisa que eu posso desde já frisar e que porventura não é tida por muita gente. A música, independentemente agora de pensar em Braille ou pensar noutra coisa qualquer, a música é uma arte. A arte, claro que precisa de ser aprendida, mas se a pessoa não tiver condições básicas, dons, chamemos dons naturais básicos para isso... Sim, é muito difícil. Pouco pode progredir. Certo. Pode fazer isto, pode tocar aquilo, etc. Mas nunca atingirá. Porquê? Porque é uma arte. E a arte é característica, enfim, isto não se passa só com a música, com a pintura, com a escultura, acontece a mesma coisa. Ora, o que acontece com a música, e no que se refere por parte dos cegos, é que os cegos, pela utilização que fizeram durante muito tempo do ouvido para a música, e enfim, toda a gente reconhecerá com certeza a música é para ser apreciada pelo ouvido, não, a música não é para ser vista, certo. É para ser apreciada pelo ouvido, e portanto era aquela arte que estava mais ao alcance que os cegos praticassem. E os cegos, quando ensinados, quando praticando, etc., houve muitos que atingiram muito boas qualidades. Outros não, é claro, se não tinham qualidades naturais, não podiam avançar muito. Mas a arte é assim, tem esses limites. Depois, no meio disto, penso que a arte é para espetáculo. A música é para espetáculo. Toca-se música para alguém ouvir, seja para o próprio, seja para os amigos, seja para fazer concertos e receber preço dos bilhetes, seja para o que for, é para ser ouvida. Durante um tempo não havia música se não houvesse alguém a tocar. Depois veio a gravação, os discos, isto, aquilo, por aí fora, tudo foi andando, a situação é completamente diferente. Mas a música, alguém tem que a tocar. Ora bem, como arte que é, e como espetáculo que é, quem contrata, portanto, os empresários que contratam, seja nos teatros, seja o que for, vivem do público que lá vai. Ora, precisam de mudar de intérpretes, porque o público gosta de ver pessoas diferentes a tocar e a cantar, e etc. Portanto, a música, como espetáculo que é, precisa de variante. Enquanto uma pessoa, vamos pensar que é um bom matemático, ou que é um bom escultor, vai produzindo coisas, mas o músico que dá espetáculos, onde as pessoas entram para assistir, etc., os empresários precisam de mudar, precisam de variar. E é por isso que a profissão de músico nunca é muito duradoura. Os contratos são feitos para um certo tempo e tal, mas quem contrata precisa de fazer depois contrato com outras pessoas para variar. Porque é isso que o público quer. E isso contribuiu para a não utilização da musicografia com tanta frequência? Não contribuiu. A concorrência entre cegos e videntes a tocar música sempre existiu. Certo. Ora bem, grandes diferenças, desde logo, os cegos, para tocarem música, têm que decorar
Logo. para depois poderem tocar. Enquanto que quem vê Consegue ler ao mesmo tempo que toca. está a ler na pauta e a tocar. Portanto, a concorrência que existe, que os cegos sempre enfrentaram e continuarão a enfrentar, ela existe e não é ultrapassável. Claro que os cegos têm sempre mais dificuldades. Mas isso também não é só aí. Há imensa coisa que nós fazemos, mas fazemos com mais dificuldade, demoramos mais tempo, podemos ter, etc. Isso, o problema é ter falta de vista. Esse é que é o grande problema. E a qualidade do ensino da música também não diminuiu com a chegada do ensino integrado? Com certeza. Porque quando eram escolas especiais, as pessoas tinham nos próprios estabelecimentos de ensino professores de música das diversas coisas. Eu tive professor de violino e de saxofone e de piano, etc. Ora, se eu estivesse numa escola, precisava de que alguém soubesse música para me ensinar. E é claro, pode-se dizer, então, mas nas escolas haviam professores de educação musical. Pois havia, mas eles não sabiam braille. Pois claro. E, portanto, não sabiam preparar os alunos. Os professores de apoio é que podiam dar esse apoio. Mas os professores de apoio também, regra geral, não sabiam música. Iam lá apoiar, para trazer pontos para fazer, enfim, para os alunos poderem fazer provas e estudar qualquer coisa, mas quanto à música, normalmente não podiam dar apoio nenhum, porque eles também não sabiam. Mas não deveria ser requisito de um professor de apoio conhecer as diversas grafias Braille? Repare que uma coisa é a grafia, outra coisa é a arte em si. Saber música, o saber a grafia, imagino, tenho aqui um código à minha frente e vou ver, espera, um dó é assim, um mi mínimo, etc, etc. Mas sem saber música isso é muito complicado. Sim, mas eu estou a falar depois para a pessoa também poder utilizar nas aulas, por exemplo. Não é? Nas aulas no ensino integrado. Convém que o professor saiba, o professor de apoio saiba, o mesmo, por exemplo, com a grafia química, não é? Quando os alunos vão para as aulas, se não conhecerem a grafia química, não conseguem tirar apontamentos. Bem, isso, claro, mas uma grafia química é uma coisa que a pessoa tem, assim como nós fizemos a grafia informática, a grafia química é uma coisa que a pessoa pode ver como é que se representa este metal, aquele metal, as ligações disto e aquilo. Olha, o professor Rogério Carpentier era exatamente de físico-químicas e ele conheceu bem esse problema, porque ele era de físico-químicas e claro, aprendeu o braille, praticou o braille, etc. De maneira que conhecia bem esse problema. Mas a grande parte das pessoas não tem essa preparação. Deixa-me só explicar quem era o professor Rogério Carpentier. Portanto, foi uma pessoa, professor de Físico-Química, que morou no Algarve, que foi, portanto, dava aulas na escola de Silves e que trabalhou na Comissão de Braille na criação da grafia química Braille na comissão na comissão do nosso país. E o professor Rogério via, portanto, era uma das pessoas que colaborava. Quantas pessoas é que havia com visão na comissão de Braille? Bem, pode ter variado, é claro que eu, na lista que lhes mandei, certo? Se agora me perguntar, então quantas eram? Sim, está bem, mas... Só estando a contar. Mas lembra-se de alguém, para além do professor Rogério, que visse, que participa? A professora Cristina Miguel, talvez, não? Bom, essa, por exemplo, também vê. Certo. Não sei se ela ainda está ao serviço, mas era do Ministério da Educação. A professora Cristina Miguel... eu não sei explicar muito bem quem é a professora Cristina Miguel, mas o que sei dizer, ela trabalhou ou trabalha no Ministério da Educação e era quem era responsável pelos livros. Portanto, muitos dos livros que os alunos recebiam na escola, incluindo eu, passavam também por ela. Portanto, daí
a minha professora de apoio, por exemplo, conhecer bem a professora Cristina Miguel, porque falavam com frequência. Não, e repare, todos os anos, durante um tempo, é claro, é bom não esquecer, eu estou a falar de hábitos que pratiquei durante um tempo, que era todos os anos, havia uma reunião, no princípio do ano, havia uma reunião exatamente com representantes de professores, dos centros produtores de livros Braille, do Porto e de Lisboa, aqui, que a escolha que se fazia era em proporção do número que era pedido. Porque, é claro, havia tantos pedidos para um livro, ou tantos pedidos para o outro. Tinha que se escolher, porque não se podiam escrever todos os livros. Nós chegávamos ao apuro de, na mesma escola, por exemplo, 2 professores de inglês quererem livros diferentes de inglês. Quem diz de inglês, diz de francês, etc. Essa foi uma desvantagem que o ensino integrado trouxe para os estudantes. Muita. Foi uma delas, porque os serviços foram criados, mas não tinham como base todo o suporte que era necessário. E era preciso mão de obra para conseguir acompanhar. A mão de obra, a organização, etc. Foi tudo assim um bocado. Bem, em consequência de experiências que se foram fazendo. Bom, por exemplo, nos Estados Unidos havia ensino integrado, mas também continuou a haver ensino em escolas especiais. E eu estou a dizer havia, porque hoje em dia não sei nada do que se passa por esse mundo fora. Mas nesse tempo sabia, lia revistas, conhecia o que é que se passava por aqui e por ali. E depois tivemos, a certa altura, ajuda exatamente da American Foundation. Esteve cá uma senhora. A tal que você falou que queria uma leitura global. Pois. Não é? Era, sim, senhor. Era a professora Kinmore. Agora lembrei-me do nome. Sim. Foi uma sorte. Ela veio cá várias vezes, mas queria. Veio cá várias vezes a Portugal, esta senhora. Ela veio, isto na década de 60. Certo. Queria realmente a leitura global. Quando o Braille não pode ser uma leitura global. Diga uma coisa, num dos seus trabalhos, quando afirma que a leitura tátil é uma leitura analítica, o que é que quer dizer? Analítica porque não se vê com os dedos, claro. Os dedos percorrem um grupo de letras por ali fora, mas primeiro verem esta, a seguir verem a outra, depois a outra, mesmo que o façam muito depressa, é claro que não é ao mesmo tempo. Os dedos, imagina a palavra anteontem. Eu começo a ver anteontem. Se eu ler depressa e se ler bem, como felizmente li, eu lia a palavra anteontem no instante. Mas se eu demorasse um bocadinho mais de tempo, este problema não se punha a quem olhava para a palavra anteontem. Sim. A tinta. Portanto, a leitura em Braille é uma leitura analítica porque é da análise que se vai fazendo de letra a letra. Enquanto que a tinta pode ser global, porque a pessoa olha para aquilo e praticamente vê tudo quase ao mesmo tempo. Num dos seus trabalhos que me enviou, teve a oportunidade de referenciar lá um estudo que foi feito e eu achei, pela metodologia, bastante interessante. Para a definição da estenografia portuguesa, vocês fizeram um grande estudo com a definição de palavras, etc. Pode falar um bocadinho disso? Como é que ocorreu? Portanto, fez-se esse estudo quando foi preciso, quando concluímos que, dada a dificuldade da aprendizagem da estenografia, dado o interesse que havia em poder informatizar os textos, era preciso reduzir o sistema estenográfico.
Portanto, fez um estudo analisando textos de diversas matérias para se colher mais ou menos o que é que interessava, que tipo de palavras, etc., é que interessava. Não se podia ir, alguém argumentava, isso basta consultar o português falado, mas é que o português da estenografia não é o português falado, é o português escrito. Quer dizer, a pessoa, na sua linguagem habitual, emprega muita palavra que quando escreve já não aparece. Pode parecer um bocado estranho, mas é isso. O português falado é um português que a gente poderia dizer popular. O português escrito é um português literário, é um português mais... Cuidado. O escritor escreverá melhor ou pior, mas tem um determinado estilo, cada escritor tem o seu, etc. E portanto, utiliza um vocabulário e um modo de apresentar as coisas realmente muito mais elaborado do que o português falado. Portanto, o português falado tem utilidade para nós percebermos o que é que se utiliza mais, mas o que utiliza mais não é propriamente para a estenografia. Portanto, para a estenografia nós tivemos que analisar foi livros de diversas matérias, de economia, de química, de física, de literatura, etc. Eu agora já nem sei muito bem, mas participei nesse trabalho com outros, claro, não fui eu sozinho. Participámos e depois chegámos à conclusão... Como é que obtiveram as amostras? Então, nos livros que havia em Braille, as bibliotecas tinham muitos livros em Braille. Então vocês selecionaram... A Biblioteca Nacional continua a ter. Selecionaram vários livros... Selecionámos, distribuímos por pessoas, por colaboradores nossos, não é? Selecionámos e, portanto, cada um lia o livro e ia anotando o número de vezes que determinada palavra aparecia. Mas como é que vocês selecionavam essas palavras? Então, íamos lendo. Mas repare, um livro é composto por dezenas ou centenas ou milhares de palavras. Claro. Como é que você selecionava? É que um livro tem muitas palavras diferentes. Pois. Como é que você chega... É muito simples. Se as palavras não aparecessem muitas vezes, não valia a pena selecioná-las. Quer dizer, a pessoa ia lendo e pensava, pá, isto já apareceu. Mas é que era um pouco por memória. Imagina, você estava a ler a palavra... Estava a ler e encontrava a palavra uma. Continuava a ler, mais à frente encontrava outra vez a palavra. Já encontrei duas vezes. Se calhar começa a ser frequente. Ia apontando. Portanto, ia apontando, chegava-se à conclusão que este livro tem X palavras, lá se punha a lista das palavras, que aparecem tantas vezes. Uma aparece 30 vezes, outra aparece não sei quantas. Se o livro tem tantas palavras, a percentagem é tal. Portanto, fez isso em diversas matérias, em diversos livros. Feito, portanto, por variedíssimos colaboradores, não é? Era uma equipa grande. Como? Era uma equipa grande. Sim, eu agora não lhe posso dizer, mas à vontade de... Espera aí, talvez 10 pessoas. Nós estamos a falar mas não posso já precisar. Mas isso é um estudo de grande envergadura. Como? É um estudo de grande envergadura. Pois foi. Isso foi na década de 80. E fizemos já não sei, seminário ou outra coisa qualquer, em 1988, no Secretariado Nacional de Reabilitação, em que se discutiu, quer dizer, as pessoas tinham todos os seus resultados, não é? Fomos para aí já para discutir as conclusões e não para discutir os pormenores. Os pormenores já estavam todos vistos, apontados. Certo. Mas fez-se, em 1988, fez-se esse encontro para discutir e propor coisas. E convidámos um engenheiro francês cego, portanto, ele era engenheiro, mas chegou e, entretanto, utilizava a estenografia francesa
já estenografada. Portanto, em França, nesse momento, estavam mais adiantados e já tinham um sistema informático. Como é que se chamava esse senhor francês? Lembra-se? Sou capaz de não me lembrar. É daquelas coisas que o nome está cá no meu armazém, mas olha, não aparece quando eu quero. Ok. Mas era um engenheiro francês. Ele esteve cá, participou nesse seminário, e depois publicámos a lista, e essa lista é que passou a ser a obrigação de quem queria fazer estenografia para uso de bibliotecas, para, exato, a estenografia oficial, para uso corrente, era aquele sistema que podia utilizar. E é por isso que neste livro que eu lhe apresentei aqui há bocadinho, tenho uma lista dos sinais simples e compostos e de palavras e tal, mas eu a isso chamo tabela de abreviaturas utilizadas ou usadas ou qualquer coisa. Porquê? Porque quem lê um livro sabe lá agora se o livro foi escrito antes, depois, não sei o quê. Pois. Quem pega no livro, vai a uma biblioteca e pega no livro, pode nem saber nada, mas pelo menos tem indicação de uma tabela que está ali, que foi utilizada no livro. Mas então, um livro estenografado em 1940, um livro estenografado em 1960 e um livro estenografado em 1990 seriam muito diferentes, ainda que o texto fosse o mesmo. Bom, claro. Um bocadinho diferentes. Claro que seriam, mas cita datas que até têm muita importância. Foi por acaso. Mas tem importância. Porquê? Então vá, ajude-me lá a decifrar a importância das datas. Porquê? Porque o Branco Rodrigues, de que já falámos sim, enfim, várias vezes, criou as escolas e etc., mas também criou logo um sistema estenográfico para a língua portuguesa. Foi o que você aprendeu. Do que ele conhecia, enfim, de França, da Alemanha, que usavam já sistemas estenográficos, e portanto ele, com o sistema em Portugal, criou ele próprio um sistema para a estenografia portuguesa, que eu aprendi. Exato. Na primeira classe. Na primeira classe, a professora, um belo dia, disse: olha, tens aí um caderninho que é das abreviaturas que estão nos livros. Nos livros que eram romances, livros que voluntários tinham escrito, senhoras, etc. Certo. Vários tinham escritos, livros de Camilo Castelo Branco, de João Diniz, de Alexandre Colano, etc. Li isso tudo, que havia lá na biblioteca do Instituto Branco Rodrigues, mas que eram escritos nessa estenografia. Ora, o que acontece é que em 1936 o Albuquerque Castro publicou o método, já não sei como é que ele chama, compêndio ou qualquer coisa, da grafia braille portuguesa. Porquê? Porque a grafia que nós tínhamos, que tinha sido introduzida aqui, sobretudo pelo Léon Jamet, que foi um francês organista que esteve cego, que esteve cá em Portugal no fim do século XIX, e que era muito, muito bem quisto, era o que se chamaria um burguês da altura, era uma pessoa da alta sociedade francesa e que esteve cá, tocava órgão na Igreja de São Luís dos Franceses. E ele, enfim, contribuiu muito para acentuar todo o domínio do braille que nessa altura que o Branco Rodrigues tinha trazido, etc. Ora, o braille que nós tínhamos vinha daí, com toda a influência francesa, mas entretanto as grafias, a própria República, quando foi instaurada, alterou regras ortográficas grandes. Está a falar do acordo ortográfico de 1945, por exemplo? Não, antes disso, repare, a República foi 26? Oi? Não, foi em 1910.
Sim, A certo. República foi em O Estado Novo é que 1910. foi o E em ditador. 1911 o governo publicou alterações ortográficas. Certo. Por curiosidade, o Fernando Pessoa dizia sempre que não escrevia com a ortografia do governo da República. Ele continuava a escrever com a ortografia anterior. Bem, mas, portanto, houve alterações ortográficas e aquele texto que me referiu, verdadeiro, e que eu tenho ali, esse despachozinho de 1930, que... Está a falar do Braille, não é? Depois- É uma grafia muito simples. Pois é. Portanto, foi aprovada nessa altura como método para os cegos poderem ler Em Portugal. e como método oficial, etc. Foi aprovado oficialmente. Portanto, já misturou e já coligiu o que vinha atrás do Branco Rodrigues. E isso impactou também na estenografia, pois impacta na estenografia, certo? Como? Se impacta na estenografia, claro que impacta. Não, é que... Nas abreviaturas. A maneira de se fazer, É sim. que em 1936 o Albuquerque Castro publicou esse método Com de outras grafia Braille. alterações, certo. E em 1937, no ano seguinte, publicou então um método de abreviatura. Certo. Com base, o Albuquerque Castro, a sua cultura era mais ou menos francesa, portanto, e além disso, a língua francesa, como língua latina, era mais próxima de nós, portanto, há muitos sinais que são iguais, tirados, digamos, inspirados na ortografia francesa. E, portanto, quando eu cheguei ao dito Instituto Branco Rodrigues, e quando na primeira classe me apresentaram um caderninho dizendo: olha, então agora tens aí para estudar as abreviaturas que estão aí nos livros e tal. Eram as abreviaturas do Branco Rodrigues. E, nessa altura, as que o Albuquerque Castro tinha publicado em 1937 eram chamadas abreviaturas modernas, porque ainda muito pouca gente sabia. Mesmo lá no Instituto, muito pouca gente E foi sabia. essas que aprendeu. E, portanto, eu também interessei-me por saber isso. Na terceira classe já tinha a geografia, a história, escritas nessa cenografia do Albuquerque Castro. Mas lá no Instituto, quem é que sabia isso? Eram 2, 3 pessoas, não eram mais. 1943. Ora bem, em 43 houve um acordo luso-brasileiro. Bem, eu disse 1943 por causa da sua classe. Mas já agora fala-me lá desse encontro, então, de 1943, luso-brasileiro. Esse, por exemplo, brigou sobretudo com os tremas. Palavras que se escreviam com trema deixaram de se escrever. Ok. E é por isso que ainda hoje, por exemplo, a palavra arguído, as pessoas leem erguido. Certo. Sabem lá, é que essa palavra, o U era com trema. E eloquente, consequente, frequente, Certo. tudo isso era com trema no U. Linguiça. Mas 1943 certo. aboliu esses tremas. Certo. E, portanto, Isso também impacta no Braille, claro. claro, isso, a grafia Braille, seja ela integral ou seja estenografada, tem que sempre ter atenção que é para livros, para as palavras que a pessoa depois vai ler. Então tem que estar de acordo com a lei. E, portanto, quando eu lhe refiro na primeira comissão de Braille que havia uma série de problemas que estavam para resolver, eram todos esses. Eram das alterações que, entretanto, tinham sido introduzidas desde que o Braille tinha chegado a Portugal, etc., e que era preciso rever um pouco e ver em que pé é que ficávamos. Isso em que altura? 1960, não é? Ou não? Que era preciso rever. A comissão, essa primeira comissão, Foi foi criada em 66. Exato. Um despacho de 66. E essa comissão acabou com a Revolução de 1974. Porquê? Porque as revoluções são revoluções
E, portanto, durante um tempo fica tudo desordenado, ninguém presta atenção a regras nenhumas, etc. A Comissão de Braille tinha despachos anuais, nunca mais ninguém deu despachos anuais, queria lá saber agora do Braille, para quê? Certo. E, portanto, esteve-se até 1984 sem Comissão de Braille. Sem Comissão de Braille. Em 84 foi preciso recomeçar umas tantas coisas. É claro que, entretanto, os problemas já tinham evoluído muito. Certo. Diga-me uma coisa, no ensino integrado, portanto, quando começou o ensino integrado, estamos aqui a chegar, ou pelo menos eu estou a chegar à conclusão de que a grafia, a musicografia e a estenografia decresceram, mas o engenho faz a necessidade e a grafia matemática e a grafia química aumentaram e tiveram de ser melhoradas. Ora bem, a grafia matemática, também com base no método francês, mas foi adaptada rapidamente com base no sistema francês. Para os exames nacionais, foi adaptada na primeira vez que se imprimiram pontos em braille para os exames, já com o ensino integrado a começar a funcionar. Mas claro, não havia ainda regras. Mas em mas já havia qualquer coisa. 1965 certo. Foram impressos os pontos em braille. Porque até aí... Impressos com uma pauta. Não, impressos no Porto, com as máquinas que a American Foundation tinha oferecido ao quando diz mesmo impressos, é impressos mesmo, ok. Portanto, porque até aí, os pontos o que apareciam em exames, as pessoas tinham que escrever um ponto, porque não havia nada que apresentasse aos alunos os pontos já escritos. Portanto, em 65, a matemática sofreu esse arranjo, que foi de emergência, mas que foi arranjado. E foi, sobretudo, arranjado por Batista, mas não o Salgado. O Batista, o professor de matemática. Joaquim da Silva Batista. O Zé Algarvio, o que você chamou de Zé Algarvio. Era o Zé Algarvio. Exatamente. O Zé Algarvio, que entrou no Instituto, eu ainda lá estava, e lembro-me dele, muito pequenino, muito baixinho, tinha 7 anos nessa altura. Quando ele entrou, tinha 7 anos. Mas eu, claro, ainda o conheci nessa altura. Eu, entretanto, vim-me embora, mas ele continuou lá, e entretanto começou a ensinar-se o ensino liceal, que até aí não se ensinava, e portanto ele tinha uma vocação para a matemática, mas segundo diz o Isidro, que foi colega dele durante um tempo, não era só para a matemática. O Zé Batista tinha uma memória extraordinária. Era línguas, era tudo. Tudo em que se metia, tudo que era preciso aprender, o Zé Batista era qualquer coisa. E você chegou a escrever um artigo com ele e tudo? Como? Chegou a escrever um artigo com ele sobre as ciências. Escrevi, foi em 2004. Em 2004 escrevemos um artigo quando a Câmara de Lisboa, através do Diodato, fez dos 100 anos da tifologia em Portugal, exatamente, não é? 100 anos. Ele resolveu fazer 100 anos de tifologia. Mas porquê é que se considera aí os 100 anos da tifologia? Pois, nós participámos, eu e o Zé Batista. Eu sei, mas porquê é que é os 100 anos da tifologia? Por exemplo, repare, em 2004 pode dizer-se que estávamos a 100 anos, ou seja, de 1904. Isso. O que é que aconteceu? Praticamente a criação dos primeiros, portanto, a tifologia tinha praticamente 100 anos, contas redondas, é claro, tinha praticamente 100 anos. E, portanto, chamaram-lhe, havia que dar algum nome. E, portanto, 100 anos de tifologia. Eu e o Zé Batista tratámos da matemática, de escrever um artigo sobre a matemática, as ciências. E eu e o Renato e a Anabela, que é a mulher do Renato. Também conheci o Renato e a Anabela. O Renato já foi há quase um ano, olha, eu não me lembro bem a data. Agosto do ano passado. Pois é. Cheguei a conhecer o professor Renato. Pois é. Eu conheci-o
embora um bocado mal, mas depois cá fora, Sim, portanto, ele depois seguiu o piano e tal, foi aluno do Varela Cid, do Conservatório, mas eu depois cá fora, ele depois foi professor de Educação Musical, andou por aí, e com a Anabela também sempre me dei bem. E fizemos, portanto, colaboração para o aspecto musical nesses 100 anos. é um artigo, Eu fiz, um um artigo, artigo espetacular. eu fiz sobretudo a parte inicial, A parte histórica. mais antiga, Exato. e o Renato e a Anabela Espada, que tinham a possibilidade de já ir à internet Certo. e colher não sei quantas coisas e tal, fizeram a parte mais moderna. Exato. Mas foi para esse congresso, ou como é que lhe chamaram, já não me lembro Certo. o nome exato do congresso. Mas foi em 2004. Foi, digamos, a minha última intervenção pública, foi em 2004 nessa realização, Pronto. ali na biblioteca em Telheiras. Agora tem uma espécie de intervenção pública um bocadinho diversificada, que é a nossa entrevista. É completamente Eu diferente. sei, vamos falando, é uma conversa, basicamente, não é uma coisa propriamente Não, estruturada, não tem nada a ver. Não estou a propor nada. Sim. Bem, vamos só fazer aqui uma pequena pausa e voltamos já a seguir para a próxima parte da nossa entrevista. Ficha técnica. Produção e edição, ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 17 de junho de 2023.